todo tributo de glória e honra vida e que o Senhor merece receber. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Traz água para mim. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo de número 36. Salmo de número 36. A partir do versículo de número 5. Salmo 36, verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, seus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venham sobre mim o pé dos soberbos, não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Bem? Salmo de número 36, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, a partir do verso de número 5, o salmista está fazendo questão de louvar e enaltecer a pessoa de Deus pela sua misericórdia. Tanto que no verso de número 5 ele já vai dizer: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ele continua isso no versículo de número 7. Claro que nós não pregamos a mensagem da misericórdia de Deus sem falar também do juízo, tanto que esse salmo que nós acabamos de ler também está incluso a mensagem do juízo. Mas hoje a gente está, como nós estamos versando nos evangelhos sobre Jesus Cristo e sobre a sua obra, o seu ministério, sobre tudo que ele fez, a gente vai ver justamente se cumprindo nesse evangelho que nós estamos acompanhando, que é o evangelho de João, aquilo que talvez seja o texto mais famoso do evangelho que a gente está acompanhando, que é do capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo quanto Jesus foi fazendo de bom ao longo desse ministério dele, tudo que ele foi fazendo, que trouxe benignidade sobre as pessoas, que trouxe essa bondade, é fruto desse amor de Deus sobre as pessoas. Tanto o amor geral de Deus tem sobre todo e qualquer elemento e aspecto da sua criação. Deus ama as coisas que ele mesmo fez, e o seu amor que é despejado sobre os seus eleitos na pessoa de Jesus Cristo. O salmista ele pode louvar essa misericórdia e benignidade de Deus, porque ele se beneficia dela, porque Deus despejou sobre ela. Deus despeja também da mesma forma sobre os seus filhos, sobre aqueles que são seus, essa mesma misericórdia, graça, benignidade, fidelidade, que ele está dizendo aqui, que são tão excelsas que chegam até as nuvens. E realmente a Bíblia vai dizer que se nós formos infiéis, ele permanece sendo fiel e não pode negar a si mesmo. Uma forma de Paulo dizer para Timóteo que, embora a gente às vezes saia dos trilhos do nosso caminho, ainda assim Deus é fiel para nos tornar a colocar nos trilhos desse caminho, para que a gente complete a nossa carreira da forma como Ele nos chamou para ser. Então nós podemos fazer da mesma forma como o salmista, dia após dia, louvar a Deus por essa graça e bondade dele o tempo todo conosco. Tá? E até mesmo esses juízos
como a gente está dizendo aí, que vem para nos trazer de volta ao caminho quando a gente está saindo dele, quando está saindo, é fruto justamente dessa graça, desse amor de Deus, como o autor aos Hebreus vai dizer na sua carta, que ele chama de disciplina, que é a disciplina de Deus que é sobre os filhos. A que não vem sobre os filhos faz com que a pessoa não seja um filho, ela é um bastardo. Que Deus trata com os que são filhos dele, com os que não são, ele deixa que vivam no seu próprio caminho. Mas porque Deus ama todas essas pessoas aqui, ele elegeu, ele traz e apruma de volta nesse caminho para que complete a carreira de acordo com as suas próprias determinações. É que bom nós sabemos que temos esse cuidado sobre nós, Glória a Deus. que não é só sobre um momento, não é só sobre um dia, uma semana, um mês, mas ele é continuamente o tempo todo e irá por toda a eternidade, porque Deus terá piedade dos seus durante todo o passar da eternidade. Amém? Vamos louvar alguns hinos. Vamos ver a nossa harpa. Pode ser o 641 da nossa harpa. 641. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Graças a Deus. Vamos ao hino de número 651 também da nossa harpa. Hino 651. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso
céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Vamos ao hino de número 644. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui.
culto, pedir a Deus que Ele agora ministre sobre cada um de nós que estamos aqui e aos que acompanham através dessa transmissão. Sua palavra será pregada nesse momento através do nosso pastor, para a glória de Deus. Amém? Deus, nós agradecemos ao Senhor nesse momento a dádiva e o privilégio que o Senhor nos concedeu de nessa manhã iniciarmos o nosso dia com louvores ao Senhor, bendizendo o seu nome e contemplando a sua glória na face do Senhor Jesus, que torna tudo isso possível nesse momento. Não somente a nós que aqui estamos, mas a todos aqueles a quem o Senhor concedeu essa mesma parcela na manhã de hoje, e ainda concederá no dia de hoje, pela tarde, pela noite, e que esses louvores e que essa reunião sejam um tipo daquela reunião solene, maravilhosa que um dia teremos no dia em que o Senhor Jesus vier para nos buscar, em que Ele reunirá todos os crentes de todas as épocas para que juntos louvem ao Senhor diante da sua face para sempre. Nós agradecemos por esse momento e nós pedimos ao Senhor que agora fale aos corações de todos os que ouvem essa mensagem através da sua palavra. O pastor já está nas suas mãos, o Senhor já o tem sustentado, e que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações e grave em nossas mentes as suas palavras para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor nosso Deus. E somos gratos ao Senhor por mais esta riquíssima oportunidade, graça, como foi dita pelo nosso professor irmão Mateus, graça de Deus sobre nós, de estarmos aqui. É a graça do Senhor que nos trouxe aqui hoje, né? Graça essa que infelizmente muitos não receberam, não foram alcançados. Muitos estão já destruídos, outros se autodestruindo, mas o Senhor foi longânimo, misericordioso, grandioso em sua graça para conosco, que tem nos conservado na presença de Jesus Cristo, tem nos sustentado, tem nos guiado e nos trazido aqui para desfrutarmos da paz em Jesus, da graça em Jesus, do amor em Jesus. E isso é a graça de Deus, amém? E que todos os filhos e filhas do Senhor oremos para que sejam alcançados, né? Filhos e filhas que estão perdidos, que não estão desfrutando desta graça, estão negligenciando o seu tempo, estão desperdiçando seus dias naquilo que não presta. Oremos para que a graça do Senhor possa alcançá-los também, para que eles também venham juntamente conosco desfrutar de Jesus Cristo, participar dessa comunhão da mesa de Deus. João capítulo de número 5, a partir do versículo 16, a paz do Senhor, você que nos assiste nesse momento. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. A partir do versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Amém. Vou deixar para falar a parte, continuar na parte da ressurreição no próximo sermão. Queridos, observe bem que Jesus está sendo perseguido, como nós iniciamos no versículo 16, por essa causa. Por que causa?
ouvimos a mensagem pregada pelo nosso professor irmão Mateus na sexta-feira, no sermão anterior, falando sobre a cura daquele aleijado ali junto ao tanque de Betesda. Jesus curou aquele homem no dia de sábado e Jesus ordena que ele pegue a cama dele e carregue. Jesus mandou ele fazer isso, né? Por que é que os judeus começaram a perseguir Jesus e querer matar Jesus, inclusive, porque ele fazia isso no sábado? Era por falta de amor, era por N motivos, mas existia uma lei realmente, né, que proibia carregar carga no sábado, carregar peso no sábado, fazer qualquer serviço no sábado. O que aconteceu no deserto? Antes de Moisés não tinha essa lei. Ali nós estamos acompanhando a história de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez eles guardassem, eles observassem o sábado, mas não existia essa lei de matar ninguém porque acendesse um fogo no sábado, porque Esaú caçasse um bicho no sábado, Jacó preparasse um guisado lá, enganasse Isaac, se aquilo fosse um sábado, não tinha problema. Naquele tempo lá não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema, né? Se fosse um sábado, aquele dia que Jacó tira a pedra da tampa do poço de Padã Arã, não tinha problema naquele tempo. Desde Adão até Moisés não tinha nenhum problema. Deus disse ao homem que guardasse o dia do sábado para o santificar, mas Deus não mandou matar ninguém que não guardasse. Até então, Deus só disse isso. E tudo que Deus faz no Antigo Testamento é um símbolo no Novo Testamento, ou quase tudo. E quase todas as coisas do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que apontam na carta dele aos Colossenses, ele vai dizer que são sombras, eles apontam para Jesus Cristo. São tipos de Jesus Cristo. Então, você vai ler nas entrelinhas do Antigo Testamento e você vai entender todo o mistério que é Cristo através, está lá em parábolas. No Antigo Testamento você só vai entender quando Jesus abre a sua boca e explica. E isso é sobre isso que vai a escada de Betel. Só Jesus vai dar o verdadeiro significado quando ele diz: você vai ver o Filho do Homem, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele é aquela escada branca lá de Betel que Jacó abriu em forma de escada. E anjos subindo e descendo. É a ligação entre nós e Deus. Então, o sábado é uma dessas figuras, é um desses tipos. Mas depois de Moisés, transformou-se em uma religião, transformou-se em algo sobrenatural. Era praticamente um segundo Deus o sábado para o judeu. Então você ofender, você quebrantar o sábado, você estava ferrado, porque o sábado era o que representava a religião deles. Era o ídolo deles, se tornou o ídolo deles, por assim dizer. Eles não tinham nenhuma imagem de escultura, mas o sábado, na mente deles, se tornou o ídolo deles. Ninguém podia tocar no sábado. Ninguém podia transpassar o sábado. Hipocritamente, é óbvio, Jesus vários momentos lançou esse rosto de vários deles. Falou: se uma ovelha de vocês cai no buraco, se é dia de sábado, vocês tiram. Se o jumento cai preso também numa armadilha, vocês tiram. Só porque vocês tiram as ovelhas para beber água no sábado, para se alimentar no sábado. Vocês fazem essas coisas no sábado. Se vocês realmente seguissem a risca o que vocês falam, vocês não fariam nem essas coisas mínimas, mas vocês fazem. Porém, o que aconteceu para chegarmos a esse ponto aqui? Lá no deserto, quando Deus derramava o maná, através de Moisés, lá no deserto, Deus começou a derramar o maná. Era por 5 dias na semana. Não, 6 dias na semana. 6 dias Deus derramava o maná. Então tá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, Deus derramava 2 vezes mais maná. Ou seja, era uma porção dobrada. Deus derramava na sexta-feira, que era para as pessoas colherem o dobro na sexta-feira, para que elas se alimentassem sexta e preparassem já a porção para se alimentarem sábado. Então, domingo as pessoas colhiam a porção de domingo, não podia guardar para segunda, e assim até sexta-feira. Porque algumas pessoas desobedeceram, guardaram para o dia seguinte e pegou bicho.
Porque não podia guardar o maná para o dia seguinte. Tinha que fazer, preparar e comer naquele dia. Então você colhia e preparava domingo, colhia e preparava segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira você colhia e preparava o dobro do que você come. Então se você come 1 quilo de comida, você vai preparar na sexta-feira 2 quilos de comida. Né? Se você comia, vamos dizer, se a família come um frango, então vai preparar 2 frangos. É um para sexta e um para sábado. Então o dobro. Se cozinha 1 quilo de arroz, cozinha 2 quilos. Um para sexta e um para sábado. 2 quilos de feijão, um para sexta e um para sábado. A grosso modo, por assim dizer. Então, quando é um belo dia de sábado, Moisés deixou bem claro, e as famílias fez isso, e no sábado não tinha bicho nenhum, não pegou bicho e nem fedeu carniça, a porção de maná que eles guardaram de sexta para sábado, conforme a ordem, o mandamento de Deus. E aí Deus deu a ordem, ninguém mais quebrante o sábado, fique cada um na sua tenda, não carregue peso, não faça faxina de sábado, não faça nada disso. Fica cada um no seu lugar, na sua tenda, meditando, porque em 6 dias eu criei o mundo e no 7º eu descansei. Então guarda isso em memorial, que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falei com você no Horebe, lá. Ok. Quando é um belo sábado, sai lá de dentro da tenda dele um rapaz, que ele era mestiço. Ele era sangue judeu, por parte da mãe, mas ele era filho de um pai egípcio. Então cabra era meio assim, meio lá, meio cá. É o famoso crente Raimundo que o povo fala. Pé na igreja e pé no mundo. Ele era misturado, ele não era 100% judeu não. E aí ele liga um dane-se para essa fala de Moisés, que não era Moisés, era Deus, e ele desobedece, literalmente. Ele não está nem aí. Ele sai para catar graveto em dia de sábado, para preparar, porque possivelmente ele ignorou a fala de Deus na sexta-feira. E aí ele ignorou, talvez até amanhã ali, meu filho, bora preparar. Que nada, deixa, amanhã eu mesmo preparo meu negócio, E ele saiu, talvez ele até catou na sexta-feira a porção para sábado, mas não preparou. Tanto é que ele foi no sábado catar graveto para acender o fogo, para fazer o preparado dele de sábado. Nisso, a galera viu e falou, rapaz, tá errado. Todo mundo tá guardando o sábado aqui, obedecendo, esse cabra tá errado. Pegou ele, prendeu e levou para Moisés. Falou, Moisés, esse camarada aqui, nós achamos ele lá no meio do acampamento, catando graveto em pleno dia de sábado, que você Deus disse para a gente ficar quieto. Esse cara está caçando o quê? Problema com Deus. O que a gente faz com ele? Moisés também naquele momento não sabia, ele não era igual a esse judeu, Moisés nem sabia o que fazer, porque até então, como eu disse, ninguém tinha matado ninguém por causa disso. Moisés põe o cara na jaula lá, eu não sei se era uma jaula, mas coloca o cara preso em um local, fica lá quieto. E Moisés vai orar a Deus, Senhor, o que eu faço com esse cara? Ele quebrantou o dia de sábado, ele desobedeceu o que o Senhor falou, eu faço o que com ele? Porque as pessoas já tinham desobedecido e guardado o pão de um dia para o outro e pegado o bicho, e Deus não tinha mandado matar ninguém, só reclamou daquilo que eles fizeram de errado, desobedecendo a sua palavra. Mas esse cara desobedeceu mesmo na cara grande, né, o dia do sábado. Aí Deus disse, por causa da desobediência dele, ele deve ser apedrejado. A sua alma será extirpada de entre o meu povo, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque ele foi desobediente. Ele desobedeceu de forma afrontosa a minha palavra. Então, a partir desse dia, pronto, os judeus, eles pegaram essa sentença que foi dada e aí usaram em todo o caso possível que eles podiam usar. Então, começaram a... E nesse período aqui, então, pós-exílio, porque também foi outra reclamação de Deus, quando Neemias volta do cativeiro babilônico, ele entra em Jerusalém, ele bate em gente, ele arranca o cabelo de gente porque estava quebrantando o sábado e tal. Então eles guardaram a partir daí uma lei muito rígida sobre o sábado. Porém, Jesus, ele vem trazendo a iluminação daquilo que é o verdadeiro significado do que é o sábado. É isso que Jesus quer trazer. E Jesus não está aqui causando, por assim dizer. Jesus não está aqui querendo causar.
Jesus não está aqui sendo inconveniente, grosseiro, sabendo que a galera guarda o sábado. Jesus chega e dá de fazer o milagre logo no dia do sábado, e para provocar a ira do povo, na intenção de provocar a ira, ele manda o cara carregar a cama. Jesus não está fazendo isso, não é a intenção de Jesus fazer isso. Essa não é a intenção de Jesus. Por isso, nós vamos ver o Espírito Santo falando conosco lá em 1 Coríntios 13, que Cristo dá-nos o exemplo de Romanos 14. Cristo nos dá o exemplo de abnegação, de uma pessoa que às vezes abre mão do seu direito para não ser inconveniente, para que outras pessoas não se escandalizem nele. Então seria de uma hipocrisia Jesus quebrantar o sábado de forma inconveniente, para ser radical, para causar, se quando ele chega também lá em Filipenses 2:3 e diz: nada façais por contenda e por vanglória. Cristo estaria além de fazendo um pecado, porque o amor ele não é inconveniente, não é grosseiro, e Deus é amor, Jesus é Deus. Segundo, ele estaria sendo hipócrita. Por quê? Como é que ele faz uma coisa e manda nós fazer outra? Ele fala para nós não vivermos, nós vivemos uma vida, até com as mulheres ele fala, se vestir de uma forma modesta, com pudor e modéstia. Para os homens, ser sóbrio em todo o tempo. E como é que agora ele vem e causa essa coisa assim, esse impacto e quer causar essa revolução? Não é essa a intenção de Cristo, com certeza não é. Ele está apenas querendo revelar para nós qual é o significado do sábado. A ignorância daquele povo em querer matar Jesus, dizendo que ele estava quebrantando a lei, é puramente ignorância dele. Jesus não está quebrantando a lei. Não é a mesma intenção do rapaz lá no deserto. O cara no deserto ouviu a voz de Deus, ouviu as ordenanças de Deus e escolheu deliberadamente quebrar, desobedecer. A intenção daquele cara foi desrespeitar a autoridade de Deus. A de Jesus é justamente o contrário. Primeiro que ele está fazendo um benefício para outras pessoas. Não é um trabalho egoísta, igual o do rapaz, que estava fazendo em prol de si. Jesus está fazendo em prol de outro. Primeira coisa, Deus proíbe não carregar as vossas cargas, não fazer isso em prol de si, em prol do seu próprio lucro, em prol do seu próprio bem no dia de sábado. Jesus está fazendo em prol do bem dos outros, nem dele é. Ele está fazendo um trabalho altruísta. Em primeiro lugar, já foge a regra. Jesus não está fazendo um trabalho em prol de si, é em prol de outros. É um benefício em prol de outros. E eles faziam isso, Jesus mostrou, como eu disse no início, em favor de ovelhas que eles tinham, em favor de jumentos que eles tinham, em favor de animais. E Jesus mostra, e quando ele cura algumas pessoas, ele chega a dizer: quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha? Quanto mais vale um ser humano do que um animal? Porque Jesus não derramou o sangue dele precioso por nenhum animal, ele derramou pelo ser humano. Quando Deus criou os animais, ele não disse: fizemos os animais à nossa imagem e semelhança. Deus disse: é um ser humano, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Jesus estava fazendo benefício em prol de outros seres humanos, que não era nem dele. Então, eles já estavam usando uma regra, uma jurisprudência errada sobre Jesus, que já fugia completamente aquele caso do deserto lá. Então era uma deturpação da lei, Mas Jesus está trazendo para nós hoje, sempre trouxe hoje para nós, significado do que é o sábado. O sábado na lei de Moisés e na lei do próprio Deus, lá no deserto, nos 10 mandamentos. Guarda o dia do sábado para o santificar, se não me engano é o 4º mandamento, não é isso? Guardarás o dia do sábado para o santificar, os 10 mandamentos, no decálogo. Mas antes, ele já tinha dito a Adão, para guardar o sábado. Queridos, por que Deus fez isso? E disse: é para vocês descansarem, Shabá. É o dia de descanso, o 7º dia de descanso. 7º, que também, segundo a numerologia, vem da perfeição de Deus. É o número da perfeição. Queridos, significa o descanso depois da sua obra. Porque foi isso que Deus fez. Depois de toda a sua obra, Deus descansou. Era um símbolo. Às vezes, quando a pessoa morre, temos o hábito de dizer que a pessoa descansou.
isso nem sempre é verdade. Não necessariamente a pessoa descansa depois que morre. A pessoa só descansa depois que ela morre, depois que ela fecha os olhos aqui, depois que ela sai desse plano e passa para o mundo espiritual. Ela só vai descansar se ela estiver em Jesus Cristo, porque o descanso, o sábado é Jesus Cristo. O sábado é um símbolo que representa Jesus Cristo, quando Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu sou o sábado de descanso, mas é um sábado eterno de descanso. Eu vos aliviarei. Por isso Jesus imediatamente, quando ele é perseguido por causa do sábado, ele está dizendo: eu não quebrando o sábado. Ele já vai iniciar o assunto da ressurreição imediatamente. Observe, nesse mesmo texto aqui, é o tema do próximo sermão, é a ressurreição. Porque o sábado simboliza exatamente, depois de todo o trabalho na terra, depois de toda a vida, de todo o labor da vida, de todo o sofrimento da vida, que a gente vai ver em Eclesiastes, que Salomão vai dizer, quando ele observa os trabalhos da vida, as injustiças, as maldades, todo o clamor que existe na vida, e qualquer pessoa que tem um pouco de empatia, por mais que a situação dela esteja boa, ela não olha só para o seu umbigo, ela olha em volta, ela vê as mazelas do mundo, da vida, de tudo que acontece, com crianças, com pessoas inocentes, com pessoas fracas. Ela vê toda essa desgraça que existe no mundo, ela sofre. Quando ela tem Cristo no coração, ela se alegra em Cristo, mas ela sofre por causa do caos que há no mundo, né? E depois de todo esse trabalho, Salomão vai dizer até, inclusive, que louva as pessoas que nem vieram no mundo. Salomão, inclusive, no livro de Eclesiástico, ele diz que é melhor até as pessoas que foram abortadas, que sofreram aborto, para não ver toda essa tragédia no mundo. Diante de toda a tragédia que ele observa, ele fala: quando eu vejo isso, eu louvo aquelas pessoas que morreram no ventre. Quando eu vejo isso, a voz do opressor batendo no oprimido, eu louvo as pessoas que nem vieram ainda. É melhor até do que já foram abortadas, porque ela não vai ver os gritos, não vai ouvir os gritos, não vai ver o sofrimento, eles nem vieram ainda. Nunca vieram. Diante desse trabalho, que é a vida terrena, porque o mundo jaz no maligno, depois dessa vida de trabalho, que é simbolizado em Gênesis de segunda a sexta, no sábado, que é simbolizado essa passagem, espiritualmente falando, a pessoa só vai passar para o descanso se ela for em Cristo. Porque sem Cristo, é isso que Jesus está falando. As obras que eu faço testificam do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está dizendo: eu vim mostrar para vocês qual é o trabalho do meu Pai. Ele não parou de trabalhar sábado. Aquilo foi só um símbolo para vocês entenderem. Assim como o Pai ressuscita os mortos, eu também vou ressuscitar. Essa é a minha missão, essa é a minha função. O sábado é um símbolo de mim. É isso que Jesus está dizendo. O Espírito Santo vai iluminar Paulo para escrever sobre isso. Que o sábado aponta para Cristo, é uma sombra de Cristo. Por isso nós não guardamos o sábado no Novo Testamento. Por isso nós não temos isso. Não somos adventistas do sétimo dia. Guardamos esse advento que é o sábado. O advento é Cristo. O advento nosso é Cristo. Nós guardamos nossa comunhão com Ele, nossa aliança com Ele, nosso compromisso com Ele. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso advento. Aleluia, glória a Deus. Do terceiro dia, depois de morto, do primeiro dia da semana. Ele é o nosso advento que ressuscitou, que está vivo. E nem descansou da sua obra, porque Ele continua intercedendo por nós. Agora, assim como o rico e Lázaro da palavra de Cristo, o rico, depois que morreu, ele não descansou. Ele foi ser atormentado. Foi justamente o contrário. Ele foi ser atormentado. E quando ele pede descanso, quando ele pede alívio, o que Abraão responde? Você já teve todos os seus bens durante a tua vida, agora você vai ter sofrimento. Então ele morreu, mas não foi descansar não, ele foi sofrer eternamente. Lázaro sofreu, como eu disse, o labor da vida.
Se Lázaro fosse rico, mas fosse temente ao Senhor, igual Daniel, igual Abraão, eles tinham seus sofrimentos, apesar da riqueza, porque não é só pobreza que é sofrimento. Tudo pode causar sofrimento aqui no mundo. Se você é um crente em Jesus rico, você vai sofrer de outras maneiras, que não é a pobreza, mas você vai sofrer também, se acalma. Porque no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lázaro da parábola, ele sofreu durante a vida. Depois que ele morreu, aí sim ele foi descansar lá, nos seios, nos cuidados de Abraão. Então é isso que Jesus está falando aqui. O sábado, ele simboliza para nós, hoje, o descanso que temos em Cristo. Amém? Fica de pé. Só Jesus pode dar descanso para nós um dia. Até lá nós vamos trabalhar aquela música que tia Júlia gosta de cantar, que é daqui no Mavito. Moisés no deserto caminhava sem parar. Sim, Senhor, deste mundo eu preciso caminhar. Vou caminhar. Porque o meu descanso não é aqui deste lugar. É escrito isso na Bíblia, inclusive. O vosso descanso não é aqui. É algo parecido assim. Esse é a irmã até que compôs esse louvor. Então, nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Aqui é lugar da gente trabalhar, da gente seguir a Deus, da gente servir ao Senhor, sofremos aflições e esperamos, como diz o escritor aos Hebreus, assim como todos os nossos irmãos na fé que hoje já descansam, nossos heróis da fé lá de Hebreus 11, irmãos e irmãs de Hebreus 11, já descansam no Senhor, que enfrentaram fogo, enfrentaram leões, enfrentaram o deserto, e lá vai, de qual mundo não era digno deles, eles lutaram e já descansaram hoje. Nós estamos no nosso período de luta, hoje. Mas se nós estivermos almejando a pátria celestial, é lá que é o local de descanso. Abraão não descansou lá nos carvalhais de Mamre, ele era peregrino, e mesmo ele continua depois da posse, ele vai dizer, depois de Josué, depois que eles entraram na terra prometida e falaram, não, isso aqui é nação, isso aqui é Israel, isso aqui é nosso, eles não descansaram. A gente vai ver outros exemplos, a gente vai ver Jefté, que já é depois da posse, a gente já vai ver tantos outros ali, Gideão e outros que já eram depois de terem a Canaã terrena. Mas o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Eles estavam buscando uma pátria celestial, uma cidade não feita por mão de homem, onde Deus é o artífice, Deus é o construtor, feitas pela mão de Deus. É lá que é o descanso. Aleluia, glória a Deus. Que é Cristo, só Cristo pode levar uma alma para lá. Só Cristo. Ninguém sem Cristo passa por lá. Por nenhum outro ser que existe no universo. Ninguém consegue essa transição para a alma descansar no mundo espiritual. Nem pelo hinduísmo, nem pelo budismo, nem por nenhum outro tipo de religiosidade que não seja só pelo Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Só Ele pode fazer essa passagem, essa transição segura deste mundo para a eternidade de paz, de verdade. Caso contrário, ninguém que não for por meio de Cristo vai ter paz, nem sossego na eternidade. Vai ter sofrimento, vai ter um monte de desgraça, tragédia, pior do que aqui, muito pior do que a terra. Então, Cristo, e somente Cristo, é o único meio das pessoas passarem em paz. Então, queridos, que possamos saber que Cristo é o nosso sábado, onde podemos descansar, mesmo aqui já, seguros que a soberania de Cristo é uma das doutrinas que nos faz descansar, que nos traz esse alívio para descansarmos. As minhas ovelhas não se perderão, ninguém pode roubar elas das minhas mãos. Descanse nas promessas do Senhor. É igual Davi fazia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele descansava na soberania de Deus. Ele me guia por caminhos da justiça, por águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Então, Cristo é o nosso descanso. Aqui mesmo, nesse mundo terrível, com tanta guerra e luta, em Cristo temos abrigo para nos descansarmos, para recarregarmos as nossas baterias, né? Sempre na esperança do maior, lá na frente. Que seja bem na frente.
A não ser que Jesus volte logo e arremate toda a igreja aí, sim. Glória a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra. Pai Santo, graças damos por Jesus Cristo, Pai, que é o nosso único e suficiente Salvador. Não existe salvação sem o Senhor Jesus Cristo e não precisamos de nenhum outro Salvador, nenhuma outra coisa para se salvar, a não ser somente o Senhor Jesus Cristo. A fé que temos na obra de Jesus Cristo, não precisamos fazer nenhum trabalho, apenas crer e descansar, porque Jesus já carregou os nossos fardos, já carregou o nosso peso. Na matéria da salvação, já passamos da morte para a vida, já estamos, Senhor, nesse descanso, porque é Jesus que carrega o nosso peso, é Jesus que trabalha. Nós estamos apenas na fé, confiando na obra que Jesus Cristo fez, só Ele fez. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta bondade, por esta graça que recebemos, ó Pai amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sábado, confiando, Senhor, que um dia, depois da volta de Jesus Cristo, na ressurreição, Senhor, nós também entraremos no descanso naquele dia, Senhor. Bondoso Deus, nós te damos graça por esta honra, por esta salvação eterna que o Senhor nos dá em Jesus Cristo, ó Pai. Não sofreremos a condenação. Senhor, eu peço, Senhor, vem despertar corações e mentes dos teus filhos e filhas em todo o mundo, ó Pai, que estão nesses momentos, ó Deus, dormindo no sono da indolência, ó Pai. Estão, ó Deus, desobedecendo ao Senhor, não estão crendo em Jesus Cristo, estão se autodestruindo e às vezes se autoenganando, achando que sem Jesus eles podem, por meio de falsas religiões, falsos deuses, por meio dos seus próprios corações enganosos, vão alcançar a salvação depois que morrerem, depois que saírem daqui. Senhor, isso é um engano. Eu peço que o Senhor venha alertar teus filhos e filhas em todo o mundo, despertar teus filhos e filhas, Senhor, por bondade e graça, abrir os ouvidos deles e delas para ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Jesus amado, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos dê a tua graça. Em Ti nós temos paz. No mundo nós temos aflições, mas em Ti, Jesus, nós temos paz. Te agradecemos por esta paz. Senhor Jesus, nosso sábado de descanso, nós te glorificamos, ó Senhor amado. Amém. Graças a Deus. Amém? Estamos no mundo, estamos trabalhando, estamos na nossa escala 6x1, mas em Jesus Cristo nós temos sempre paz. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Temos paz em Jesus. Nós já temos a paz. Ele já é o nosso descanso, mesmo diante das turbações e das tribulações da vida. Amém? Olha assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. As palmas do Senhor Jesus, nós vamos estar encerrado em nome de Jesus.